Romanos 3, a partir do verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aí. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele explica a maneira como o ser humano é capaz de se tornar justo diante de Deus. Em vários sentidos, esse era um dos grandes, talvez o maior problema daquela época na qual Paulo escreve. Digo isso porque os judeus entendiam que o homem se torna justo diante de Deus pela guarda da lei. Aliás, existem muitas pessoas que pensam isso até hoje, creem nisso até hoje. No judaísmo da época de Paulo, se o judeu fosse circuncidado, guardasse a dieta religiosa e observasse o calendário santo, eles seriam perdoados e recebidos na glória por Deus. Bastava isso. Bastava isso. Por causa do pacto que Deus tinha com a nação de Israel, os judeus acreditavam que isso garantiria a eles o favor perpétuo de Deus. Em troca, eles deveriam guardar toda a lei de Moisés. Então é dentro dessa tradição que o apóstolo Paulo foi criado, educado. E isso ele creu e defendeu até aquele momento lá na estrada, no caminho de Damasco, onde ele se encontrou com Jesus. Depois da sua conversão, Paulo compreendeu que Jesus é aquele de quem falavam os profetas, de quem falava a lei. Depois da sua conversão, Paulo entendeu que o homem, ele é salvo não pela guarda da lei. Ele entendeu que o propósito da lei era mostrar a necessidade de um Salvador. E esse entendimento, essa compreensão,
mudou completamente a maneira de Paulo entender, proclamar e anunciar a salvação. E aí, quando ele escreve aos crentes da igreja de Roma, Paulo escreve com entendimento, sabendo que aquela igreja era constituída de muitos judeus convertidos. E alguns desses judeus ainda pensavam que a guarda da lei era algo importantíssimo diante de Deus. Além disso, Paulo também sabia que existiam naquela igreja calúnias que foram levantadas contra ele. E grande parte dessas calúnias, dessas mentiras, afirmavam que Paulo era contra Moisés, que Paulo era contra o templo, que Paulo era contra os israelitas. Então é diante desse contexto que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja para explicar que as coisas não eram bem assim. Então ele vai explicar que a lei, o templo, o povo de Israel, tudo isso teve um propósito temporário dentro dos planos de Deus. No entanto, com a vinda de Cristo, essas coisas que eram meras sombras, meras figuras, deixaram de ter a relevância na salvação que antes possuíam. É por isso que Paulo vai falar sobre justificação. E ao falar sobre justificação, ele o faz referindo-se à lei, referindo-se a Israel, aos gentios e aos judeus. Então, essa questão de como o homem pode ser justo diante de Deus é uma questão que atormenta o homem desde o Éden. Jó, o livro mais antigo da Bíblia, Jó perguntava como pode o homem ser justo diante de Deus. Essa foi a questão que atormentou os crentes lá em Roma. E foi essa questão que impulsionou, que deu início à reforma protestante. Lutero, à semelhança de Paulo, ele buscou a reconciliação com Deus através dos seus esforços. Ele procurou seguir à risca tudo que a Igreja Católica determinava: a guarda dos mandamentos da Igreja, o envolvimento nos sacramentos, a mediação do sacerdócio, tudo aquilo que a teologia medieval católica dizia, Lutero tentou guardar. Aliás, ele se tornou padre exatamente por isso, para buscar a sua salvação. Mas apesar de todo o seu esforço, diz a história que Lutero não conseguia ter paz com Deus. Até que ele, ao estudar o livro de Romanos, ele compreendeu que a razão pela qual ele não se sentia em paz com Deus era porque ele estava tentando conquistar a salvação por meio dos seus esforços. Quando ele lê Romanos, ele entende que o perdão de Deus é gratuito, é oferecido de graça ao homem por Deus. Ao estudar o livro de Romanos, Lutero compreende que a justificação do pecador é tão somente pela graça. Ele lê o que Paulo menciona em Romanos: o justo viverá pela fé. E foi essa compreensão acerca da salvação que fez com que Lutero ousadamente, corajosamente enfrentasse a Igreja Católica. Foi essa compreensão acerca da salvação que fez com que essa doutrina fosse a alavanca que moveu, que deu início a esse grande movimento que mudou a história do mundo. Começou tudo aqui, na carta aos Romanos,
com a compreensão desta doutrina que nós começamos a estudar hoje. Vamos ficar mais 3 domingos estudando a doutrina da justificação pela fé. Como que eu faço, como que o ser humano faz, como que você faz para ser justo diante de Deus? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eram essas as perguntas que Lutero queria responder e que estavam ali diante do apóstolo Paulo. Como que uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Aliás, esse é o ponto central das religiões. O próprio termo religião vem do latim, que significa religare. Como que o homem pode se religar a Deus? Esse é o ponto central da soteriologia de qualquer religião do mundo. Então, com o intuito de esclarecer aos judeus daquela igreja, que olhavam para a guarda da lei como um complemento da salvação, Paulo vai lhes mostrar que o real motivo pelo qual a lei foi concedida ao homem por Deus foi a seguinte, olha aí o verso 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Segundo o apóstolo, a lei, os mandamentos, as ordens de Deus, para o ser humano viver aqui neste mundo. Paulo diz que a lei foi dada para calar a boca de todos os seres humanos. A lei foi dada para que todas as pessoas fossem declaradas culpadas diante de Deus. Longe, muito longe de ser um caminho de salvação, a lei ela foi dada como uma declaração da culpa do homem. Como assim? Qualquer pessoa sincera, honesta, sabe que é impossível cumprir a lei na sua totalidade. Eu sei disso, você sabe disso. Ninguém é capaz de cumprir a lei. Ainda mais quando Jesus retirou a lei da ação e colocou na intenção. Então, longe de ser um caminho de salvação, Paulo está dizendo a lei ela foi concedida ao homem como uma declaração da culpa dele. Por isso que era um absurdo os judeus do tempo de Paulo tentarem se salvar pela guarda da lei. Por causa disso, o apóstolo afirma o seguinte, verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Percebeu? A lei, ela traz o conhecimento do pecado e não o perdão do pecado. É quando você olha para a lei e diz, ela está dizendo para eu não matar. Mas Jesus disse que se eu olhar com raiva, com ódio para uma pessoa, eu já matei. Quantas pessoas eu já matei no meu trabalho? Quantas vezes você já matou o seu vizinho? Aquele barulhento, aquele folgado. Quantas vezes lá em nosso coração nós descumprimos a lei todos os dias? A lei nos traz o conhecimento do pecado e não o perdão do pecado. Em seguida, o apóstolo nos fala da intervenção de Deus. Uma vez que ninguém é capaz de cumprir a lei, olha o que Paulo diz no verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
Mas agora, essa talvez seja a expressão mais importante desse texto, porque ela introduz uma mudança na situação. Ela nos mostra que Deus não nos deixou debaixo da justa condenação da lei. Ele manifestou-se salvadoramente, fazendo por nós o que nós éramos incapazes de fazer. Essa justiça de Deus mencionada por Paulo diz respeito a quê? A vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, diz respeito ao Evangelho, porque o Evangelho fala de quê? Fala de encarnação, fala da crucificação, fala da ressurreição, fala da ascensão de Cristo, fala da vinda do Espírito Santo, da pregação apostólica constituindo as Escrituras, fala da maneira como os pecadores podem se tornar justos diante de Deus. Então essa manifestação da justiça de Deus, Paulo diz, foi feita sem a participação da lei. Ele diz sem lei, não depende da lei, não decorre da lei, não usa a lei como caminho. Paulo diz que essa manifestação da justiça de Deus, ela foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Embora Deus esteja fazendo algo novo, esse novo não contradiz o antigo, diz Paulo, porque se foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, o Antigo Testamento dava testemunho do novo, e só é possível entender o novo à luz do velho. Então, a primeira verdade que aprendemos acerca da justiça de Deus é que ela manifestou-se sem lei, embora testemunhada pela lei. A justiça de Deus, diz Paulo, não tem nada a ver com a guarda da lei. Isso daí já tomba por terra quase que 90 e tantos % das religiões mundiais. Você conhece católicos? Nós vivemos num país católico. E como temos visto aqui, os católicos ensinam que a salvação é pela graça. Ensinam isso, como nós cremos. Mas eles ensinam que não é somente pela graça. Eles entendem que é pela graça e pela guarda da lei. É importante, é necessário a guarda da lei. É um complemento para a salvação. Paulo vai dizer, é impossível, é sem lei. A justiça de Deus que justifica o homem não depende da lei, conquanto ela aponte para a justiça de Deus. A segunda verdade sobre essa solução que Deus encontrou para justificar o homem é que ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 22: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Irmãos, nesse verso aqui, Paulo estabelece algo completamente novo para o mundo daquela época. Algo completamente novo. A justiça de Deus não é pela guarda da lei, mas a justiça é por fé. Fé naquele que acabou de morrer há poucos anos, em Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Messias esperado de Israel. É o Salvador anunciado pela lei e pelos profetas. Jesus, com a sua morte,
pagou a penalidade que a lei exigia, purificando-nos dos nossos pecados. Como vimos há pouco tempo, Jesus com a sua vida cumpriu cada item da lei de Deus, obtendo mérito a todos aqueles que nele depositam a sua fé. Ou seja, Jesus não apenas morreu por nós, Jesus viveu por nós. Então a solução de Deus se manifesta sem a lei e é mediante a fé em Jesus Cristo. A terceira verdade sobre essa solução de Deus, olha o que diz o verso 22 e 23, é que ela é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma afirmação dessas aqui, no mundo daquela época, ecoava, soava como algo herético, porque os judeus, eles jamais aceitariam ser colocados no mesmo grupo de gentios, para o que quer que fosse. Mas Paulo insiste em que não há diferenciação. Paulo diz: todos, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são salvos do mesmo jeito, na China, no Brasil, no Japão, na Indonésia, em qualquer parte do mundo. Hoje, antes de Cristo, depois de Cristo, na Idade Média, em qualquer época da história, rico e pobre, doutor e analfabeto, branco e negro, judeu e gentio, qualquer tipo de pessoa, não tem outro meio, não tem outra alternativa, somente pela fé em Jesus Cristo. E é esta universalidade do Evangelho que faz com que os missionários cruzem as fronteiras, saiam dos seus países para irem a outros países, do seu continente a outro continente. É por causa dessa universalidade do Evangelho que a igreja investe em missões, devido à crença de que africanos, asiáticos, europeus, americanos, muçulmanos, todos são salvos da mesma forma. A quarta verdade sobre a solução de Deus é que ela é gratuita. Justificados, verso 24, gratuitamente por sua graça. Aqui está o coração do Evangelho. Estas são as boas novas. Esta é a maior notícia da história da humanidade. Aqueles que são pecadores, carentes da glória de Deus, incapazes de cumprir o mandamento, a ordem, a lei de Deus para chegarem ao céu. Essas pessoas, elas são salvas, elas são redimidas, elas são transformadas gratuitamente. Esse é o coração do Evangelho. Tratados teológicos têm sido escritos basicamente ou com base apenas nesse verso. Você pega manuais de teologia e eles estão em vários capítulos tratando apenas desse verso: justificados gratuitamente por sua graça. Justificar aqui significa considerar como justo alguém que é um assassino, um adúltero, um mentiroso, um incrédulo, um déspota, um pecador. Justificar aqui significa receber o pecador como se ele não tivesse cometido nenhum delito. Preste atenção, não significa que somos inocentes. Existe diferença entre inocente
e justificado. Inocente só existiu um: Jesus Cristo. Nós somos justificados, pecadores que são aceitos apesar de serem o que são. Isso é o que significa justificação. Você vem lá com todos os seus pecados de anos, de décadas, e Deus vira para você e diz: nasça. Deus vira para você e que o seu coração seja mudado. Deus vira para você e diz: creia. E a regeneração que começa em Deus e termina em Deus, lhe concede fé, para que você creia. E daqui para frente, e como é que ficam as minhas culpas? E como é que ficam os meus pecados? Todos eles apagados. Como que ficam as acusações da lei? Todas elas destruídas. Diz a Bíblia que Deus, Ele quita as nossas dívidas e nos recebe como seus filhos. Quando Lutero compreendeu essa verdade, dizem que ele era assolado por muitas acusações de Satanás. E num dos seus sonhos, dormindo, ele diz que ao dormir ele teve um sonho, quando Satanás o acusava de muitas coisas. E ele pegou uma caneta e fez uma lista. E depois ele vira-se para o diabo e diz: tem mais? Tem. Escreve mais aí. Escreveu lá. E quando terminou, ele pegou uma outra caneta e escreveu de cima e embaixo: sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Isso é justificação. Deus quita as nossas dívidas e nos recebe como seus filhos. E o que eu preciso fazer? Você não faz nada. É Deus que faz por você. Mas eu não preciso crer. Mas quem vai colocar a fé no seu coração é Deus. Porque no estado caído e depravado, como Paulo vai dizer em Efésios, que todos os homens estão mortos em delitos e pecados, você não tem vontade, você não tem desejo. É Deus quem coloca a fé no seu coração. Então eu não faço nada. A salvação é gratuita. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Eu não preciso dar nada para Deus, nada em troca. Deus não exige nada da nossa parte. O Senhor nunca exigiu que cumpríssemos determinados rituais. O Senhor nunca exigiu que praticássemos certas regras. O Senhor nunca exigiu que com o nosso esforço, que com a nossa fé, tivéssemos acesso às suas bênçãos. Na verdade, quando a graça de Deus nos alcançou, nós estávamos mortos e perdidos, incapazes de realizar qualquer boa obra. Quando a graça de Deus nos alcançou, andávamos de acordo com os princípios deste mundo, andávamos sem Deus, andávamos sem esperança. Paulo diz: justificados gratuitamente por sua graça. Não sei se você consegue entender, ele afirmar uma coisa dessa, num contexto onde os judeus acreditavam que a guarda da lei era necessária para a salvação. Isso era um escândalo. Mas esse é o coração do Evangelho. Essa foi a principal doutrina defendida pelos reformadores.
E a reforma recebe esse nome pelo fato de que aqueles que acreditavam nessa verdade, eles protestaram contra a doutrina da igreja que não ensinava